Começa agora Quem Somos Nós, o programa para quem tem prazer em conhecer. Uma parceria Eldorado FM e Casa do Saber. Apresentação Celso Loduca. Boa noite, você está no Quem Somos Nós, um programa que procura entender um pouco da natureza humana, conversando abertamente com pessoas interessantes de todas as áreas do conhecimento. Se o seu prazer é conhecer, aqui é o seu lugar. Você pode ouvir todas as nossas conversas com pessoas importantes das mais variadas atividades no Território Eldorado, ou Casa do Saber, ou direto no quemsomosnós.com.br. Hoje nós vamos começar uma nova série que vai entrar no coração do mundo das drogas. E nada mais apropriado do que a gente começar com um ex-traficante, ex-presidiário, atual coordenador de um grupo de extensão em direito penal na OAB e integrante do AfroReg, Emerson Martins Ferreira. Boa noite, Emerson. Boa noite. Quem é você? Sou um jovem de 26 anos, estudante de psicologia, cheio de sonhos e projetos, uma vivência diferenciada aí no meio de tantos. Eu quero saber mais, tá pouco. Mais? Claro. Atualmente eu trabalho numa ONG, organização não governamental, no grupo cultural AfroReg. Faço parte da Comissão de Política Criminal e Penitenciária da OAB de São Paulo. Coordeno um grupo de extensão em Direito Penal e Criminologia na Universidade de São Paulo. Como eu disse, estudante de Psicologia também na Universidade de Guarulhos. Integro uma comunidade de jovens que se intitula Global Shapers, que é ligado ao Fórum Econômico Mundial. E apesar de tudo isso, fiquei 4 anos e meio dentro do sistema prisional. Cumpri pena por tráfico e associação. Apesar antes. Isso. É isso. Isso, nesse sentido. Então, antes de tudo isso, mais do que apesar. Tá certo? Porque foi depois de ser preso é que você fez tudo isso, Bem tá colocado, certo? isso Então mesmo. vamos chegar lá do começo até você ser preso. Vamos lá? Vamos, tranquilo. Onde você nasceu, como é, que comunidade que você nasceu, como foi tua infância, vai me contando até a gente chegar lá. Então, eu moro em Embu das Artes, nascido e criado em Embu das Artes, toda a minha história. Morei lá. É mesmo? Que lugar? Na época hippie. Essa época. Faz tempo que você não tinha nascido. Eu tenho 26. Certeza que você não tinha nascido. Né? Mas Embu é bem tradicional. Então, nascido e criado em Embu das Artes, estudei sempre em escola pública e um momento da minha vida, por conta de almejar aquilo que não era a minha realidade ter no momento, eu tomei alguns caminhos. Não, mas antes, você pulou muito, calma. Pulou muito, você estudou em escola pública. Seus pais eram pobres ou não? Meus pais eram de família simples, até hoje simples, são. Mas passou fome? Não era sempre nada disso. trabalharam, Boa, sempre trabalharam. Quer dizer, assim, não tinha bens, mas não era uma coisa de pobreza. Não. Pobreza não, de casa miséria, própria, carro. Não era coisa de miséria. Então você era na classe média baixa, que se diz hoje. Classe C. Acredito que essa é a melhor classificação. Acredito que pela época a melhor classificação é a classe C. E aí, cara, fui crescendo, na escola tranquilo, sempre tinha as questões normais, né, jovens todos juntos e uma e outra situação que acontecia. E na escola foi surgindo algumas questões assim que daria num olhar bem perceptivo assim a entender que futuramente se teria uma diferença dos outros, entendeu? Eu vou te contar, uma vez na escola, eu frequentava muito a sala dos professores, né? No sentido de que aprontava dentro da sala e era levado para a sala dos professores para que chegasse... Um indisciplinado, do ponto de vista dos professores. Do ponto de vista dos professores. Eu falava, né? Enfim. E aí, a sala dos professores era a sala que antecipava a sala da diretoria. Então, vira e mexe, uma vez por semana eu estava lá, né? E nessa época era o seguinte, tinha um dos lanches que assim causava tumulto na fila, era cachorro quente, né, hot dog e tal, com um suco. E aí
tanto tumulto que eles fizeram, uma sacada da escola foi o quê? Um carimbo na folha de papel tipo cartão, um papelzinho tipo cartolina, e o carimbo da escola. E antes do intervalo, em cada dia que teria esse lanche, eles entregavam um para cada aluno, para não ter problema, cada um tem o seu como o seu. E um certo dia eu estava na sala dos professores e em cima da mesa dos professores tinha vários desse carimbo. Olha você pegou a molecagem. Todos pra você. Todos não, mas tipo 90%. E aí fiquei com aquilo, fiquei com eles, né? E aconteceu que vinha os outros dias que tinham esse lanche, eu pegava as pessoas que estavam mais próximas de mim, comia 2, 3 e enfim. Só que aconteceu que um dia teve uma festa na escola, festa do pastel. E o ingresso, no caso, o que te dava o direito a comer o pastel, a fichinha para comer o pastel, era esse carimbo. A mesma fichinha. Mas cortada em 4 partes, entendeu? E aí eu lembrei que eu tinha um bolo daquilo na minha casa. Eu fui em casa, peguei, aí eu comi muito pastel. E muita gente comigo, assim. Tipo, então, essas questões que já na escola, assim, enfim. Mas... E não tive outras assim, mas isso aí me gerou um couro, cara. Isso... Eu imagino, apanhou em casa, é isso? Em casa. Foi aí, cara. Teus pais não curtiram muito, não, né? Claro. Nem quer mexer. Então, mas enfim. Na escola, meu convívio foi tranquilo. Não vou dizer harmonioso, porque ambiente de escola pública, pelo menos nessa época que eu tinha uns de 12 a uns de 15 anos, era bem complicado, né? Violento, não? Eu não vou dizer violento, tão violento, mas o bullying, que hoje se fala em bullying, antes era bem mais pesado, era uma coisa mais forte, né? Então, assim... Você era o cara que sofria o bullying ou que fazia o bullying? No começo, eu o que sofria. Aí passou-se o primeiro ano... De lado. Né? Tradicionalmente nas escolas é isso que acontece, mas enfim. E aí... Quando eu concluí, na época era até a 8ª série, eu tinha a opção de ir para a escola onde todos estavam indo, que era de tradicional, todos iam para determinada escola, e uma outra escola que foi meu pai quem conseguiu para mim, que era tipo a almejada, entendeu? Então, essa minha ida para essa outra escola, o Lália Malta, lá em Embu, fez uma grande diferença na minha vida. Pro bem. Pro bem. De início foi pro bem, conheci outras pessoas, distanciei de algumas outras amizades, então eu fiquei mais centrado, então foi muito positivo, sabe? Pessoas que hoje eu tenho como amigo mesmo, amigo pessoal, entendeu? Que foram frutos do convívio nessa época do ensino médio. E desde jovem eu sempre trabalhei, cara. Eu comecei trabalhando com 13 anos, entendeu? Primeiro entregando panfletos na rua, entendeu? Para um restaurante. Isso é para você, para ajudar em casa ou não necessariamente? Não necessariamente, porque eu queria ter o meu dinheiro, o meu dinheirinho, né? Na época, um jovem de 12 a 15 anos com R$50, isso há uns 10 anos atrás, assim, era um dinheiro legal, assim, na semana, né? Tipo, você comprava muitas coisas, hoje não, né? Então, assim... trabalhava 1, 2 vezes por semana, no caso no final de semana, né, entregando panfleto. No começo foi bem isso mesmo, entregando panfletos para um restaurante onde meu pai trabalhava, e passaram-se um tempinho a mais. Eu, além de entregar os panfletos enquanto não tinha muitas pessoas no restaurante, depois que eu entregava os panfletos enquanto não tinha muitas pessoas no restaurante, eu voltava para dentro do restaurante, né, e ficava lá, tipo, tirando as garrafas vazias, o prato sujo e tal, até que eu coloquei a calça preta, a camisa branca e comecei a trabalhar de garçom. E aí eu trabalhei muitos anos da minha vida como garçom. Mas eu tinha uma inquietação muito grande, e isso na época da escola ainda, porque eu trabalhava aos finais de semana, mas chegou um momento que eu recebi a oportunidade, e aí eu sempre quis ter algumas coisas assim próprias minhas mesmo, né? E aí no segundo ano do ensino médio eu parei de estudar e fui trabalhar mesmo, entendeu? Com o quê? Trabalhar de garçom. Você largou a escola e foi trabalhar todos os dias como garçom. Qual era a ideia? Sexta. Cara, eu queria comprar moto, ainda era bem jovem, tinha 15 anos. Queria comprar moto, roupas legais, entendeu? Aquela mente assim, sabe, bem arcaica, entendeu? De consumo, entendeu? Então, assim... larguei a escola e fui trabalhar de garçom. Trabalhei bastante tempo
tudo que eu fiz na minha vida foi com muito amor e sinceridade, entendeu? Mesmo na época de atividade criminal. E, enfim, né? Claro, vamos embora, é isso aí. E aí, o que acontece? Eu trabalhei em diversos restaurantes do Embu e, enfim. Só que chegou um momento que eu trabalhava já de 11 horas da manhã até 11 horas da noite. Quando eu voltava para casa já não tinha transporte público. Às vezes meu pai me buscava, assim, quando era final de semana que eu saía mais tarde, né? Então ele me buscava, tal, no restaurante. Quando não, eu voltava de a pé para casa, entendeu? E porque já não tinha mais condução. E aí eu via as pessoas do bairro, de outras vizinhanças ali, tipo, indo pra balada, tudo arrumadão, de moto, pra lá e pra cá. E eu voltando do trabalho, né, com mochila nas costas e tal. Não que isso não era digno. Você achava pior, é isso? Não, então, é isso que hoje, por ser um estudante de psicologia, isso me incomoda muito. Eu tento mostrar para a juventude que talvez ainda não começou a pisar em alguns degraus, entendeu? Que isso é uma fase da vida que você, com sua indignação, pode transformá-la, entendeu? Pode mudar, pode visualizar um progresso diante da sua continuidade de vida, entendeu? Que alguns nascem em berço de ouro, mas se você não está contente com a sua vida, no sentido de onde você está com a sua vida, material, isso, eu acredito que material, você pode mudá-la, entendeu? Mas isso gera um esforço, entendeu? E eu não enfrentei esse esforço, entendeu? Você sabe que não combina um pouco tudo que você está falando? Porque você vem de uma família, do ponto de vista ético, rígida, né? Você trabalhou desde moleque, pelo jeito que você disse, você se dedicava ao trabalho, direito, fazia bem feito e tal, e etc. Natural que você almejasse mais também, acho que não é um defeito que as pessoas queiram melhorar. E aí, não só materialmente, né, em tudo. Então, às vezes, as pessoas queriam melhorar, não é um defeito. Está me faltando alguma coisa desse salto do... Você estava trabalhando e estava andando, tá certo? Não na velocidade, talvez, que você, ou que um menino de 15 anos quisesse. Daí para começar para droga... Não... É logo da sequência. Então, mas qual que é o momento que aconteceu exatamente? Porque parece um pouco... Você estava indo, né? Por que você falou, não, então agora eu vou começar a traficar droga? De onde então, aconteceu... Você consumia? Não, eu ia muito em balada e estava gastando todo o meu dinheiro nas baladas. E na balada eu vi que tinha algo que acontecia que gerava dinheiro. Aí foi quando eu comecei a entrar, entendeu? Informalmente vendendo dentro das baladas, porque... Você falou, tem gente ganhando grana aqui com a droga que o pessoal... O que era? Maconha? Cocaína. Nas baladas o que mais tem é cocaína, entendeu? Mas foi, oba. Mas é assim, porque você fala assim, legal, agora eu vou vender cocaína. Não é assim que funciona, tá certo? Então, como é que é o... Então, o que acontece? Nessa época que eu parei de estudar, comecei a trabalhar, entendeu? Então eu ia muito em vários lugares e percebia que nesses lugares tinha alguma situação, entendeu? Que era... O dinheiro ia de ralo, entendeu? O meu dinheiro, parcialmente, era balada em um dia, em outro, porque o meu divertimento agora era balada. Normal. Verdade, eu acho normal. Só que todo o meu dinheiro estava indo para balada, entendeu? E eu ainda com os meus planos e sonhos, isso e aquilo. E eu conheci, porque você conhece, entendeu? No lugar onde eu morava, eu conhecia algumas pessoas que mexiam com algumas coisas, entendeu? Você sabia já? Sabia. Entendeu? Que eram traficantes, alguma coisa assim. Consequentemente, eu encontrava essas pessoas na balada, que conheciam outras pessoas também, entendeu? E a minha curiosidade me levou até essa questão, entendeu? Então, o primeiro foi meio que uma aventura, entendeu? O primeiro foi meio que uma aventura. Aventura como? Aventura, tipo assim... Detalhe, eu quero saber com detalhe. Oi, tudo bem? Eu quero passar a traficar cocaína. Como é que funciona isso? Não, eu acho que eu posso simplificar de uma forma para você... no sentido de sentir-se pertencente, entendeu? A uma condição, eu acho que se resume nisso. Sentir-se pertencente a uma condição de melhor status, entendeu? Nesse momento eu almejava isso. E esse sentir-se pertencente me criou mecanismos e oportunidades. Todo jovem quer se sentir pertencendo à sua comunidade, né? Ou um grupo, então é normal também. Isso. Nem todo jovem vira traficante. Esse é o... Entendi. Por que você acha que você foi para esse lado?
Olha, eu vou te falar, como eu disse pra você nessa questão da aventura, entendeu? Me gerou um dinheiro rápido, que tipo assim, em 1, 2 noites eu ganhei o que eu ganhava em um mês de trabalho, trabalhando de segunda a segunda, tipo, praticamente com uma folga na semana. Aí eu falei, nossa, entendeu? Mas como você começou? Me conta. Você foi num cara e falou, me dá uma cocaína que eu vou começar a vender. Como é essa primeira conversa? Dentro de você também, como foi? Você falou, até agora você não tinha feito nada, nem... Você não fumava maconha, nada, tá certo? Maconha é normal, né? Tá bom. Como se... Não, então tá bom. Mas você não cheirava cocaína, Não. não fazia nada. Como é que você chegou e falou assim, agora eu vou vender para ver como é que é? Cara, pra mim isso... E você nem parou para pensar fosse... nisso? Não, sabe porque pra mim era como se fosse um ambiente de trabalho. Quando eu digo pra você que tudo que eu fiz na minha vida foi assim, com algum objetivo, como eu trabalhava de garçom e tinha uma habilidade bem tranquila para vender, entendeu? Só mudou o produto, entendeu? O produto que eu vendia agora... Você não pensou um minuto, puta, eu vou entrar numa que é perigoso, eu posso ser preso, posso ser morto, posso tomar um tiro. Em nenhum momento você pensou nisso? Naquele momento, não. Zero? Naquele momento, nem um não. segundo, uma noite? Cara, eu vou te falar, eu pensava nisso quando passava a polícia, entendeu? Assim, tipo, quando Dava eu tava um frio. entendeu? Mas mesmo assim, aí, sei lá, chama pra crença que você tiver, né? Enfim, mas eu não pensava, entendeu? Eu acho que até hoje o que me falta um pouco é medo, entendeu? Às vezes... Então é que é engraçado, é que esse... tem um espaçozinho pequenininho, né? Porque depois você fala, ó, tô aqui na balada, agora eu vou começar a vender. Quase com uma naturalidade, assim, sem a menor consciência do que isso significava. Era só, porque agora eu tô ganhando mais grana. Você acredita que é assim com todo mundo? Não, acredito que não. Na minha vida, entendeu? Tenho um tio, que é irmão do meu pai, ele tem até hoje vivência no tráfico, entendeu? Então, por ver muito do que acontecia com ele, eu acho que essa naturalidade se deu nisso, entendeu? Ele é irmão do meu pai, sempre falado, mas citado em casas por questões de problemas, isso e aquilo, que a polícia pegou e que foi preso, tal, anos sem se falar dele. E agora falar, saiu, 2 meses preso de novo, entendeu? E aí aconteceu que a gente teve algumas proximidades, entendeu? Então as pessoas que eu conheci foi por conta dele. Do seu tio. Do meu tio. Então assim, nesse meio tempo, desse espaço que você está falando, eu sabia onde estava, eu sabia com quem falar e como falar, porque as pessoas sabiam de quem eu era sobrinho, então tinha meio que essa situação, entendeu? Entendi. Então assim, o que aconteceu foi que eu já tinha um certo dinheiro porque eu trabalhava de garçom. Então eu penso comigo que foi uma ambição, entendeu, inconsequente de ir até a pessoa que era um micro fornecedor. Não era um micro fornecedor, entendeu? Que me vendeu, que me beneficiou, e aí depois eu comecei pulando todos os micro fornecedores até chegar num... Não, mas eu quero a história inteira. Não, sem resumo aqui, sem resumo. Porque é importante esse caminho, não é? Eu acho que é importante esse caminho, compreender esse caminho, ou tentar compreender esse caminho. Tá, daí você começou a vender nas festinhas, um pouquinho ali, um pouquinho ali, balada aqui. Balada aqui, balada ali, conhece um, conhece outro. E aí já não queria muito saber de trabalho, mas ainda trabalhava. Entendeu? Mas no começo foi bem mais tranquilo, assim, né? Eu ainda continuava trabalhando e à noite, né, tipo, nas madrugadas era essa questão de balada. E aí comprei uma moto, cara, dia 15 de junho de 2006, comprei uma moto. Aí a moto foi o que me disseminou, porque na mesma hora que em uma noite eu estava em um lugar, eu já estava em outro. E aí o que eu vendia, assim, tipo, em uma semana eu estava vendendo em uma noite, entendeu? E aí a minha demanda foi crescendo. E aí eu percebi que eu comecei a correr um risco, porque era muito falado. Eu chegava na balada, as pessoas já sabiam, já começavam a me procurar, entendeu? Telefone tocando, entendeu? E aí eu tive de trocar de chip algumas vezes. E aí isso foi complicando. Aí eu comecei a ter... E aí, tipo... Com 18 anos, já estava 16, ainda estava um pouco meio que formal,
Isso mesmo, 16 na balada mais ou menos, entendeu? Até os 17 foi um pouquinho mais intenso, quando eu fiz 18 que o negócio foi mais punk mesmo, entendeu? Por quê? Que aí esse meu tio, que tinha essas habilidades dele já, e já tinha boca de fumo, como se diz, tomou um bote, como diz, né, bote da polícia, entendeu? Foi no preso. lugar onde... mas aí que tá, ele perdeu tudo que ele tinha, ele atividade, né? Teve os acertos, isso e aquilo, né? Então vamos lá, me conta direitinho. Teve os acertos. Por ter acontecido com ele, ele passou da forma que a polícia pegou, entendeu? Teve o acerto, levou toda a droga e ele ficou devendo para a polícia. Para quê? Ele não foi preso, não foi preso, mas ficou devendo para a polícia, isso. E tudo que tinha ali de andamento, da onde era a biqueira dele, o ponto de droga dele ali, foi levado, entendeu? E nessa época eu já tinha uma movimentação, entendeu? Então eu arrumei o dinheiro para que ele voltasse em atividade naquele espaço. Você não vendia a droga dele? Então dele era não, outro. Isso, a minha era de uma outra forma. E aí o que acontece? Ele pegou e falou, tal dia eu te devolvo esse dinheiro. Só que no dia que chegou para que ele devolvesse esse dinheiro, ele me deu a opção de pegar 5 vezes mais em droga, entendeu? Em droga. Por quê? E maconha, porque o dinheiro em espécie não tava. Ele falou, ele não tinha. Na hora não, entendeu? Porque tipo, ele deu um espaço curto assim e falou, e aí no dia não tava com o dinheiro. Ele falou, se você quiser, você pode pegar essa droga aí. Era tipo, se fosse fazer em contas, era tipo 5 vezes mais do que eu tinha passado para ele, não. Aí eu deixei no espaço que era dele, que é um ponto de droga, para vender, para depois eu pegar o dinheiro. Aí essa foi um outro passo assim que foi... tipo, os 2 pés mesmo, entendeu? Os 2 pés no crime, porque aí eu tinha essa possibilidade, ao invés de ter pego a droga, que aí eu venderia, mas por ser maconha, entendeu? Eu preferia um tanto de cocaína, que é um dinheiro maior do que um tanto muito maior de maconha, entendeu? Então o eu vou lucro pegar é bem maior na cocaína. Se for, não quero maconha, problema seu, eu quero dinheiro para continuar na cocaína. Só que eu deixei aquele dinheiro, virou assim, eu deixei aquela droga, foi muito rápido e transformou em dinheiro. Quando eu fui pegar o dinheiro, aí eu tive a opção de novo, quer deixar aí? É tipo um investimento, entendeu? Sei. E aí eu deixei. E aí eu percebi que o mercado da maconha, na época pelo menos, era mais discreto, entendeu? Era talvez com menos risco, entendeu? E de certa forma mais lucrativo, entendeu? Porque era mais líquido, é isso? Vendia era mais muito rápido. mais rápido, entendeu? E também não tinha aquela situação, porque eu vou te falar, uma pessoa com a cocaína, um usuário de cocaína e um usuário de maconha, pô, você coloca um do lado do outro, você fala, meu Deus, esse cara vai me morder de cocaína. De maconha, você fala, esse cara vai dormir. Me beijar. Se for uma mulher, vai falar isso. Então... Você achava que também, do ponto de vista de agressividade, era melhor você estar do lado da maconha, que era menos agressivo, é isso? Aí você mudou de produto. Mudei de produto, mas já com outras, como é que eu posso dizer, outras possibilidades. Ao invés de vender em pequenas quantidades nas baladas, eu já estava vendendo em pequenos cortes, tipo para outros venderem. Para outros venderem. Você já não ia na balada? Não. Aí meu telefone tocava para pessoas da faculdade, entendeu? E era papo de quilo, entendeu? Então a minha demanda era muito maior, entendeu? E se ele cortasse, pesasse, era melhor para ele, entendeu? E indiferente. O importante para mim já não era ter muito contato com a droga, porque eu já né, você em um lugar, você já vai percebendo mais, entendeu? Nessa época eu já estava com praticamente 18 anos, já estava com perceptível melhor, com a percepção melhor de vida, né? De risco, pelo menos. E aí eu não tinha muito mais contato com a droga em si em mãos, entendeu? Então, não tinha? Eu tinha mais ou menos. Não chega para você, é isso? Chegava, mas não tanto quanto com a cocaína. Porque você não é o cara que vendia lá na ponta, é isso? Não. Com a cocaína eu fazia, Depois eu ia quando você mudou para maconha, não. Você fazia tudo no telefone. Tinha pessoa que recebia, já tinha um cara que vendia para você ou vários, é isso? Chegou um momento que tinha, entendeu? Não ainda. No início ainda era mais por telefone, entendeu? Que aí tinha o lugar onde estava, que
tem tal você era o intermediário, você fala, você vai lá e pega. É isso? Não. Intermediário também não. A pessoa comprava, pagava para mim, era minha. Eu comprava de uma outra pessoa, entendeu? E que deixava num certo espaço local. Que já tinha uma pessoa ali também, que também era tipo praticamente minha funcionária, entendeu? Entendi. Que quando eu falava para ir tal fulano vai lá e pega entendeu? Tanto. E era assim, entendeu? Entendi. Então era nesse sentido. E aí chegou um momento que eu tinha que ter mais pessoas para fazer isso, porque né, era várias ligações, várias pessoas, e aí nesse lugar onde não era a minha casa, entendeu? Onde não era o meu convívio, eu morava em um bairro e essas atividades eram em outras, entendeu? Teus pais não faziam a menor ideia. Para a grande parte das pessoas do convívio onde eu morava, eu era ainda um garçom, entendeu? Você ainda estava fingindo de garçom? Porque nessa época já era fingindo. Nessa época, praticamente fingindo. Nessa época eu saí do restaurante e abri uma loja na internet. Entendeu? Aí já comprei carro, vendi moto, comprei carro também, então já deu uma alavancada. Parecia que você ganhava dinheiro com essa loja, honestamente, entendeu? Com a loja na internet, isso em 2006, entendeu? Tá. Mas toda a circulação na verdade não tem nada a ver. Era do tráfico, o investimento na loja era do tráfico, mas enfim. E aí, cara, tinham pessoas, eu tive uma oportunidade também desse meu tio para um outro espaço local que eu viesse instituir como boca de fumo. E aí foi... Pra você ficar o chefe daquele pedaço. Daquele espaço. E aí foram 2 locais, entendeu? Ainda existe, então eu não falo... É como loja, né? Isso, você foi abrindo uma loja, duas eu tinha, outra então, loja. Isso, entendeu? E coloca as pessoas para trabalhar. Então essa questão de logística, de produto, entendeu? E, enfim... Comércio mesmo. Comércio, entendeu? E aí chegou um momento que eu tinha umas 15 pessoas nessa brincadeira aí comigo. Não 15 entendeu? lojas. Não, 15 pessoas, em duas. Em duas lojas. Eu tive foram Por que duas. tanta gente? Porque são 3 turnos, né? Ah, entendi. 3 turnos. É 24 horas. 24 horas, entendeu? Então, 3 turnos, as pessoas, né? Como é a divisão? Quer dizer, você ficava com que partes? Eu não ficava. %? Não, mas em dinheiro. Ah, entendi. Como é essa divisão do dinheiro? Então, Ou era, né? Era, né? Porque não é mais. Agora você não sabe. Agora você não sabe não, como pelo menos... Mas como era no momento em que você já... Você não era grande, né? Você tinha 2 lugares, tá certo? Não era exatamente... Na região, mais ou menos, assim, né? Porque além dos 2 locais, tinha as outras questões que eu mandava para um lado, mandava para o outro, em faculdade, pega aquilo. Então, você tinha os 2 locais. O que te faz ser grande é o tanto que você compra, entendeu? O tanto que você compra. Tanto é que quando eu fui preso, já antecipando uma parte, eram 502 quilos, entendeu? Por mês? Não, 502 quilos que pegaram comigo, entendeu? Você vendia isso em quanto tempo? 30 dias. É por mês. Você vendia 500 quilos por mês. O que foi pegado comigo foi 502 quilos. Isso era muito rápido. Quando o mês estava bom, ia muito, entendeu? Às vezes ficava um pouquinho por outro mês, mas por volta de 500 quilos por mês. 500, caramba. Era bastante coisa. Isso, um dinheiro bem legal. Voltando. E aí, as pessoas da balada, as pessoas da faculdade. Aí isso começou a aumentar e vários pontos de venda, então, nesse sentido. 2 pontos fixos. E outras pontos pessoas, móveis, delivery. Outras pessoas que é delivery de pizza, tipo mais isso, ou menos. tipo assim mesmo, entendeu? A pessoa, eu conheço tal fulano, então beleza, então pega comigo, você vai ganhar o seu trocado, eu vou ganhar o meu. Quanto era o teu trocado? O meu? Quantos % era? Você comprava por quanto, vendia por quanto e quanto ficava para os outros? Na época era em torno de uns R$350 uma boa quilo, entendeu? Um quilo de maconha boa. Para você? Para mim. E eu vendia 700, 800, entendeu? Mas eu contava... Aí você distribuía esses outros R$500? Eu contava por lucro, tipo, final, entendeu? Então o que saía para mim era em torno de 9 a 12, entendeu? 9 a 12, assim, tipo, de 15 em 15 dias, entendeu? É uns 20 pau por mês, é isso? É por aí, mais ou menos. Naquela época. Naquela época, entendeu? Era todo dia na balada, era uma bagunça brava, entendeu? E aí, as pessoas também ganhavam, as pessoas que estavam comigo, ganhavam bem, tipo, aí eles ganhavam por semana, entendeu? Eu já não ficava pegando por semana porque perdi o controle, porque tinha alguém que eu prestava, né? Eu tinha um cara maior que você, que é o cara que você comprava. Isso, e que eu não tinha essa de, vou pegar agora metade, depois não,
toma lá da cá, entendeu? Então nesse sentido aí foi. E aí teve um dia que a pessoa, eu tinha pedido já, né, então quero tanto para tal lugar e isso. E a pessoa não conseguiu levar. E aí eu fui buscar. Putz, cara, com o meu carro, entendeu? Com o meu carro. E aí, no lugar onde eu fui buscar, eu não sei o que aconteceu, mas naquela... Por incrível que pareça, na época era época de Orkut, né? Na época, faz um tempinho então. Era Orkut. E tinha um policial lá em Boa, não vou citar nome porque tá vivo ainda, enfim. Tinha uns policiais lá que eu achei estranho, mas mostrava assim, quem visitou, né, seu perfil na época. E eu vi uma foto lá tal, aí eu vi uma foto de viatura. Quando eu comecei a clicar, eu vi a foto do polícia e era o tal de Tucujo, que era na boca de todos, assim, todo mundo falava dele como, tipo, o pesadelo, entendeu, do grupo. Sei. E aí, passou uma semana, eu já estava no grampo. Passou uma semana, eu fui nessa situação pegar para levar para, né, para distribuição, isso e aquilo. A polícia me pegou, veio um Golzinho, eu de Vectra, eu tinha um Vectra CD, isso eu já estava com 19 anos. Isso, eu acho que dá para entender esse espaço-tempo, né? Porque a intensidade mesmo foi 16, 17, foi praticamente 17, 18 e 19. Foi com 19 anos, dia 28 de março que eu fui preso, dia 28 de março de 2008 que eu fui preso. E eu tava com o meu Vectra cheio de droga, entendeu? E veio um Golzinho. Ah, cara, um Vectra marcava 260 no velocímetro, eu e um Golzinho, eu meti o pé, fui embora, né? Aí já tinha consciência, pô, com tudo isso que eu tenho aqui, não vai ter conversa, né? Não tinha como sair jogando pelo banco, né? Então, mas você não teve nenhuma questão de violência antes, nada? Nesse sentido... antes disso, assim, era na boa que eu digo, acontecia como um comércio normal, como se você estivesse vendendo... Não tinha disputa, um outro cara que queria vender, essas coisas que a gente às vezes vê na televisão e tal, não tinha nada disso. Cara, a televisão, hoje eu tenho muitas críticas contra a televisão, entendeu? Contra a mídia sensacionalista. Enfim, eu acredito que a gente vai chegar nesse ponto. Tá, vamos lá. Mas assim, as questões que não tinha um cara querendo o teu ponto? As questões que eu vivenciava, eu já era meio que embasado por conta da famosidade do meu tio, entendeu? E com tudo aquilo que ele fez. Ninguém mexia com você porque o seu tio era meio grandão. Na época, isso aí eu vou te falar, tipo, de 90 até 90 e tantos, 98 mais ou menos, quando aquele lado dessa região de Capão Redondo e Embu foi classificado como a mais violenta do mundo, grande parte das baixas foi meu tio que fez, que era a época que a facção estava tomando território para que tivesse a disciplina. Então ele tinha um nome assim, tipo, até hoje, entendeu? Tem um nome, mas enfim. Entendi. E aí, então ninguém mexia com você. Não tinha essas questões. De alguma entendeu? maneira a fama dele te protegia. Me ajudou enquanto na rua e me ajudou quando eu estava lá dentro também. Depois. Porque quando eu vou antecipar um pouquinho também, quando eu cheguei preso, quem estava lá? Meu tio. Preso também? Também. Ele em um pavilhão, eu em outro. Complicado, cara. E aí o que acontece? Como eu estava te dizendo, fugi. Antes de ser pego nessa vez, eu tive outras 3 conversas com a polícia, entendeu? Que aí perde droga, vai dinheiro embora, e teve outras atividades que eu tive que fazer para que, né, a polícia é complicado, cara. Eu não vou generalizar. Por que nesse caso você não tentou chegar num acordo? Porque foi PM que me pegou em uma outra localidade, entendeu? Se fosse no lugar onde praticamente ali eu tinha mais contato, aí eu tenho certeza, pelo menos na época eu tenho certeza que eu acertaria. Mas dessa não teve conversa. Aí você pede pra Deus, né? Pede, meu Deus, me livra, e aí você tenha fé, enfim. Mas eu acho que isso é uma insanidade, pode-se entender nesse momento, né? Mas... E aí, cara, não teve conversa. Na hora que eu corri, né? O carro bem potente, fugi. E quando eu me deparei, assim, o lugar, a rua tinha uma base, né? Base fixa nessa rua. E era tipo uma avenida mesmo, né? E os policiais da base foram pra rua. E aí não tinha como. Eu passava em cima de todo mundo, eu parava. Aí eu tive que parar o carro. Entendeu? Aí o cachorro entrava para um lado, o cachorro saía pro outro, e a polícia abre tudo, e arranca tudo, e arranca a porta, e aí não teve jeito. Ainda assim não teve esculacho. Por quê? Porque sabia mais ou menos, né, quem que eram as pessoas que, né, porque embora eu, na minha individualidade, embora tinha, né, embaixo de uma disciplina que a gente fala que é da facção, essas questões todas aí, entendeu? Sabiam quem que eram as pessoas mais
nenhuma patente muito maior do que a minha, entendeu? Então, tinha-se lá essas coisas. Tanto é que o que eu fui pego... Sabia que você era sobrinho do seu tio, é isso? Não somente sobrinho do meu tio, mas que ele tinha um envolvimento com outras pessoas de um grau também, tipo, talvez até mais elevado que ele, entendeu? E tem episódios, assim, tipo, cinematográficos até das pessoas que estavam com ele, assim, tipo, que nem me convém falar, porque se eu falo já associam logo, entendeu? Então enfim. Então o que acontece? Não teve acerto, né? Não teve esculacho, não teve acerto, assinei o tráfico e associação. Mas não teve acerto para mim ir embora. Mas o que foi pego comigo, no papel mesmo, foi 1 quilo. No papel tá 1 quilo, entendeu? O resto foi tudo, entendeu? Então, nesse sentido aí, cara, fui com 19 anos pra cadeia. Celso, com 19 anos, dia 28 de março de 2009, fui preso. Mas você ainda se sentia protegido, não é isso? Quando eu cheguei no tudo CDP, bem, eu vou cara, pra cadeia, mas... ali a fama do meu tio, independente de saber se ele estava preso ou não, vai me proteger, não é isso ou não? Olha... Ou a facção a que eu pertenço vai me proteger. Na época eu já tinha, porque aí, veja bem, a gente não pode deixar de contextualizar que se você tem essa atividade, você tem que ter atitudes e situações também. E aí, talvez isso volta um pouquinho naquilo que você falou de guerras, entendeu? Mesmo não estando em guerra, eu tinha aquilo que deveria ter se caso entrasse em guerra, entendeu? E se alguma situação assim que, vamos por assim, você, um exemplo básico, se você me deve e eu não te cobro, com que direito eu vou cobrar os outros? Você está entendendo? Então, eu vou te cobrar, para te exemplar para os outros, violentamente. Entendeu? Se for o caso. O crime, ele é complicado, cara, entendeu? Então eu comecei a ter, eu tenho comigo que eu me esforçava para ser um criminoso, entendeu? Me esforçava. E quando você se esforça, você faz bem. E isso foi, isso foi me elevando em certo ponto, entendeu? Na rua e na prisão. E por quê? Porque eu tinha que manter aquilo, porque aí já não era aquele bom moço que era visto pelas pessoas trabalhadoras. Então, nesse ponto, ainda assim, quando eu fui preso, pô, ninguém acreditou. Pô, o Emerson, sabe, isso e aquilo. Seus pais? Meus pais, meu Deus do céu, meu pai chorou pra caramba. Eu chorei com meu pai, não sou de chorar, eu chorei com meu pai, cara. Porque eu chorei por ver ele... Mas passou pela cabeça, ainda não tinha te passado pela cabeça, pô, não é por aí. Ainda não tinha passado pela cabeça. Você chorou porque viu teu pai triste? Eu chorei porque eu vi meu pai. Mas falou, eu vou ser um ladrão, vou ser um criminoso bacana. Até então, na minha prisão, essa a minha ideia, entendeu? Ideia. Tá bom do jeito que tá, entendeu? Eu tô ganhando meu dinheiro e tenho meu carro, tenho minha moto, vou pra praia quando eu quero, compro o que eu quero, e enfim, entendeu? Sentia-se pertencente ao quê? Entendeu? Mas a ideia de estar preso ali, você fala, pô, agora eu vou ficar preso. Você pegou 8 anos, não é 8 anos. E tudo bem? Não. Na tua cabeça olha tudo só, bem? Pra mim eu não ia ficar preso. Por quê? Porque no papel tava 1 quilo. E aí demorou 7 meses para que eu fosse diante do juiz, né? Enquanto isso você estava como? CDP. Livre ou estava preso? Na delegacia? Não, já estava no CDP, fiquei 2 dias na delegacia, aí fui pro CDP e CDP era terrível, cara, CDP era terrível, muito ruim mesmo, assim, sabe? Aí começa a pesar, aí tinha uma namoradinha na época tal, e ela tentou me visitar por diversas vezes, e acontecia situações assim que até de contar é incrível, assim, tipo de pessoal, no dia que ela tentou ir me visitar, sabe? No dia que ela tentou fazer a carteirinha para me visitar, o pessoal no pavilhão onde eu estava tentou fugir, aí deu aquele salseiro, os muralhas dando tiro para dentro do pavilhão, foi um negócio de louco, assim, ela pessoa da igreja, assim, sabe? Tipo, nunca na fila de cadeia, e foi distanciando, sabe? E aí, enfim. Perdeu a namorada. Outra história. Aí não, mas faz parte. Faz parte. É uma perda importante. Perdi muita coisa, cara. A liberdade, que hoje eu compreendo que foi o mais importante, entendeu? Embora, eu acho que eu vou tentar também, vou antecipar porque convém falar, que eu estava em liberdade, mas eu não tinha consciência do valor que é estar em liberdade, entendeu? Para mim o valor era o carro, eram as roupas, eram as pessoas que diziam ser amigos. Quase tudo a gente descobre o valor, o ser humano, depois que perde. Verdade, cara. Verdade. E assim foi comigo também, entendeu? E aí, passaram-se meses, fui pra audiência, fui sentenciado 8 anos. Aí, cara,
Aí eu chorei porque eu senti, entendeu? Eu chorei porque eu senti. Você achava que não ia acontecer? Eu achava que eu não ia ser sentenciado, entendeu? Aí, leigo na questão judicial, 19 anos, peguei 8. Eu falei, nossa, 27 anos eu vou sair daqui. Daquele ambiente muito hostil, via situações assim, tipo, sabe, que eu não via na rua. Porque pra mim, na rua, o que eu fazia, embora tinha alguns momentos que eu tinha que ter algumas atitudes, entendeu? Mais tensa, mas era mais diversão. O cara comprava comigo e ia pra balada. E aí ele comprava, às vezes, um tanto maior, porque, tem tal balada que eu vou. Então, eu associava muito isso àquilo que ele... Porque aí já era a maconha, né? Então, ele comprava pra se divertir. Então, essa era a subjetividade. Não tinha uma violência... Não tinha, entendeu? Embora em alguns poucos na hora momentos, de cobrar, é isso? Na hora Mas de você cobrar... tinha que dar uns tabef, é isso? Cara, vou te falar, se o cara tá devendo, entendeu? Eu vou exemplificar isso pra você. Se ele deve, você cobra por palavras, não paga. Cobra por outras palavras, não paga. E você, nesse que tá a jogada, eu não poderia ficar devendo para outra pessoa, entendeu? Que no caso eu comprava. Então eu também não esperava o outro me pagar para outra pessoa, entendeu? A qual eu comprava. Porque eu se já pagava. Se devendo lá, ele também ia me cobrar, encher de entendeu? porrada. Não vou dizer que enchia de porrada, né? Mas hipoteticamente, se eu demore a pagar, entendeu? São negócios, né? Nesse sentido aí é porrada, tiro, sei lá o quê, entendeu? Pega o carro, vai. Então é negócios, né? Então assim. Em momento extremo tinha que ter porrada, tinha que ter violência física, entendeu? Em momentos extremos, assim, eu acho que posso contar nos dedos de uma mão. Mas ok. Aí você estava lá na prisão, onde a violência é um pouco mais explícita. Em casos extremos também é mais explícita, né? Embora tenha uma disciplina muito imposta, né, hoje não podemos falar que hipoteticamente existe uma facção, entendeu? Que rege praticamente 90% das unidades prisionais do Estado e outra porcentagem de outros estados. Então, assim, essa disciplina, ela olha, eu não sei como vai me entender em falar isso, mas essa disciplina, em comparação com o que hoje nós temos na sociedade, ela é bem justa, sabia? O que quer dizer isso? Eu digo que ninguém apanha de graça, entendeu? Ninguém é chamado a atenção à toa, entendeu? Ninguém é acometido de injustiça também, assim como acontecia antes nas unidades prisionais, isso não que eu vivi, mas eu ouvi por pessoas que passaram, tipo décadas atrás, que até mesmo uma referência é o filme do Carandiru, onde as visitas eram tomadas para ser... para pagar dívida de sei lá o que, entendeu? Refém e essas questões, entendeu? Hoje isso não existe dentro das cadeias, pelo menos em São Paulo. Existem algumas outras questões de outras unidades aí em outros estados que não é regido por essa facção, que trouxe uma disciplina, que traz uma disciplina que ninguém morre praticamente nas cadeias de São Paulo, assim, se você... Quem manda na cadeia é o PCC, é isso? Claramente, claro e objetivamente. Teve um tempo atrás, num evento que eu organizei na USP, eu fiz a exibição, em conjunto com algumas pessoas, eu fiz a exibição do filme Sem Pena, do documentário Sem Pena, e eu coloquei junto, na mesma sala, com uns 200 alunos e outras pessoas da sociedade, um juiz, um professor de Direito Penal, outro professor de Direito Penal e Criminologia também, um defensor público, a equipe que criou o filme, entendeu? Num debate. E eu era o mediador, entendeu? E falando sobre o sistema prisional e o que ele é hoje, e como intervir de uma forma positiva no sistema prisional. E eu digo isso de um juiz que é meu amigo pessoal, vai ser padrinho do meu casamento, pra você ter uma ideia. Ele mesmo afirmou, entendeu? E a gente conversa isso nas vezes que a gente toma café, que não tem como falar hipoteticamente de uma facção. O Estado, ele consegue conter essas pessoas presas, mas o gerenciamento é interno, que não é do Estado, entendeu? Não é o Estado que faz o gerenciamento. Até então, até o presente momento, o Estado consegue conter essas pessoas, mas até quando, entendeu? Até quando vai conseguir? Entendeu? Porque se a gente for olhar um pouquinho para alguns anos, não chega a ser uma década atrás, entendeu? Um ato que teve aí que parou São Paulo por completo, entendeu? A facção tem essa habilidade para fazer isso. De atacar, quando começou a atacar. Quando quiser, entendeu? E quando quiser. E por que não ataca? Porque a facção, embora a gente está entrando em um tema que eu
não procuro falar tanto, mas é uma situação assim que hoje não é mais a força, entendeu? Que nem era antigamente, quando as pessoas, como era caracterizado no filme Carandiru, que as pessoas morreram na faca, isso, aquilo, e toma visita, e sabe, essas questões. Não acontece isso, hoje tem uma disciplina. É uma estrutura hierarquizada, enfim. Mas que o objetivo não é causar tumulto e vítimas, entendeu? O objetivo é o cumprimento de pena, vai sair, se quiser continuar no crime ou não, continua, é com você mesmo, entendeu? Você pode sair a hora que você quiser? É simples assim, chegar e falar, agora não brinco mais? Depende do envolvimento que você tem, entendeu? Depende do envolvimento que você tem. Embora isso é questões já de estatuto, entendeu? É questões de regimentos, né? Regras que, como eu disse, eu não sou a pessoa certa para falar. Não, ok. Por acaso a gente esbarrou nesse assunto em que se a gente fosse conversar, que é um negócio, você está colocando, entendeu? Como uma empresa, não é isso? Você coloca como uma empresa que tem regras, tem estatutos, tem não sei o que lá. E que são infringidos, tem-se as devidas... Aí sim o cara é punido. Mas exemplificando assim, se você não fica rico devido às atividades lá, entendeu? E vou exemplificar de uma outra melhor forma. Se você é integrante, entendeu? E fica rico e quer sair, aí tá, né? Não é muito aceitável isso, né? Agora, se você teve a sua vida independente, não teve muitos vínculos, entendeu? Embora embaixo da disciplina, porque uma coisa é você estar embaixo da disciplina, outra coisa é você ser um integrante, entendeu? E então, se você está debaixo da disciplina em atividade, não pode isso, eu conheço o que não pode, e eu sei o que pode, entendeu? Isso eu posso fazer, mas não quer dizer que eu seja um integrante com vínculos e direitos e deveres, entendeu? Então, nesse sentido. Então, isso até me fugiu. Mas é uma empresa que basicamente vive do tráfico? Olha, eu posso te falar... Se é para entender, assim, se a gente está falando de droga, assim, o negócio principal, vamos dizer assim, da empresa / facção é tráfico? Ou não é? Ou é assalto? Ou existem várias frentes de negócio, vamos chamar assim? Eu acho que isso você classificou de uma melhor forma. Tem negócios mais fortes, tem negócios mais fracos, né? Mas é assim como a sociedade, entendeu? É assim como a sociedade, que... tem-se os poderes, né, constituídos 3 poderes, e aí tem-se as empresas, entendeu? Algumas de uma busca maior, de um auge maior, e outras menores, mas não deixa de ter suas empresas, seus produtos a ser comercializados, entendeu? Então eu tenho na minha visão essa analogia sempre entre as duas disciplinas, entendeu? Entre essas duas partes, entendeu? Que na realidade é uma situação só. Quais duas partes, desculpa? Falando da sociedade, entendeu? Por geral, e tudo que nela há, entendeu? E a outra parte da sociedade encarcerada, entendeu? É tudo junto, embora tá dividido pela grade, entendeu? Mas é tudo junto, uma coisa leva a outra, entendeu? E uma situação é ligada a outra que, se você for ver, é muito mais ligado, entendeu? Então é muito complicado isso. Deve ser, porque está difícil de resolver. Mas voltando então, aí você foi preso dentro da disciplina da facção, ou seja... Tinha as minhas atividades. Sem criar problema. Tem tráfico dentro, não é isso? Tem. Eu tinha minhas atividades do tráfico lá dentro. Você ganhava dinheiro lá dentro. E aí é aquilo, tinha meu telefone, né? A droga dentro da cadeia é mais cara do que na rua. E aí, normalmente... Você vendia. Você não consumia, não? Não. Ainda é maconha. Maconha que dentro da cadeia ainda é mais necessário, e minha passagem na unidade prisional se divide em 2 momentos também. O primeiro 1 ano e 6 meses que eu ainda estava em atividade no crime, e o restante, entendeu? Que eu já não estava mais, mas vamos chegar lá. Então, porque todo mundo fala que cadeia é uma universidade do crime, para você não foi? No primeiro 1 ano e 6 meses foi. Você melhorou muito do ponto de vista, você virou um criminoso muito melhor. Muito melhor. Muito menos inconsequente. Entendeu? Foi melhor. Assim, negócios... Então, as pessoas aprendem a ser melhores criminosos na cadeia, é isso? Por esse, confirmando o que você está falando, e por esse motivo é que eu não concordo com essa prisionerização
exacerbada que existe na sociedade, entendeu? Que você pega um usuário aí com um mínimo de droga, leva pra cadeia, entendeu? É o segundo lugar do mundo de gente presa. Primeiro Estados Unidos. Terceiro lugar. Terceiro? É. Caímos então. Estados Unidos. Era Estados Unidos e Brasil. Não, era Estados Unidos, China, Brasil. China pode ser. Estados Unidos, China, Rússia, depois Brasil. Ok, estamos entre os 4. Era 4, então. Aí agora é o terceiro. Ok. Se eu não me engano, mas é isso mesmo. Mas ok, tudo bem. Agora estamos lá na frente. De gente presa. Gente presa, isso. E você acha que essa ideia é que você vai, prende o moleque. É um circo. Agora está se falando em prender com 16, ou seja, isso, vai criar mais cedo, né? Vai criar mais cedo bons criminosos. Essa é a tua visão? Bons criminosos, o que eu digo é criminosos mais eficientes, portanto mais perigosos também. Então, nesse sentido, isso que você está falando, se caso seja institucionalizada essa permissibilidade da maioridade penal, que é que eu tenho sérias críticas, entendeu? É uma negatividade incrível. Por quê? Porque vamos falar do sistema prisional adulto, 716 mil pessoas presas, nacional. Em São Paulo tem mais de 200 mil pessoas presas, né? E o objetivo final da pena, que é a reintegração da pessoa, ou seja, essa pessoa estava vivendo, infringindo as leis éticas e morais da sociedade, e aí ela não está apta em viver ao convívio com a sociedade, e ela vai ser contida, ou seja, vai ficar em pena privativa de liberdade. Hipoteticamente, no papel, pensa-se que a privação de liberdade e o cumprimento de pena vai fazer com que essa pessoa reflita, entendeu? E volte para a sociedade, tipo, eu aprendi a lição, beleza, vou trabalhar, isso, aquilo. Negativo. Mentira isso, cara, mentira. Eu consegui me reintegrar apesar da prisão, não pela prisão. Isso é uma frase do professor Shekhara, que eu admiro muito, que ele estava nesse debate comigo na USP, entendeu? Já vou mandar um abraço para ele também, professor Alvino, professor Shekhara e todos do GEDUC, muitos amigos meus da USP. Então, e aí ele fala isso, que as pessoas conseguem se reintegrar. Muita gente hoje já defende isso, que a prisão não reintegra ninguém. Não, a prisão é falida, cara. Então, para que você vai... Qual que é a tua alternativa? Qual que seria a alternativa? Medidas socioeducativas. E o cara que mata? E o cara que deu um tiro? No teu caso, não estou dizendo que isso é crime também. Tem que ser preso, nós temos lei para seguir, tá certo? Independente de qualquer coisa, você foi preso porque infringiu a lei. E o cara que mata? E o cara que, às vezes a gente vê isso assim, por uma bobeira, por causa de um celular, dá um tiro na cabeça. Esse cara tem que fazer o quê? Olha, eu vou te falar. Na tua opinião. Então, a minha opinião não pode ser uma opinião centrada na pessoa, entendeu? E no momento da ação, entendeu? Porque se esse jovem ele apertou o gatilho, eu e você e todos apertou o gatilho junto com ele. Porque se a gente for pensar no contexto de vida que esse jovem viveu ou vive, entendeu? Ou todos os direitos que constam na Constituição Federal que esse jovem certamente não viveu, entendeu? E não se beneficiou, levou ele até o apertar o gatilho, entendeu? Então eu não posso culpá-lo e jogá-lo junto, um jovem de 16 anos, entendeu? Junto com outras pessoas de anos e décadas no crime, entendeu? Não, é um cara de 18. Você também acha que ele não deve ser, de alguma maneira, punido? Não, olha só. Por tirar a vida do outro? Eu vou te dizer dois exemplos. Na facção... É que são assuntos diferentes, né? Quando a gente fala assim, menor... eu tô traficando... menor é uma coisa, ou eu tô traficando, mas não tô matando. Matar é um negócio... Muito, eu não sério, concordo. Tá certo? O outro não vai viver mais. Entendi. Né? Não é que... Veja bem, né? Tem pessoas que verdadeiramente precisam estar contidas, entendeu? Porque o convívio em sociedade, para ela, não está sendo uma coisa harmoniosa, ela é letal, entendeu? Então, em casos específicos de uma brutalidade exagerada, entendeu? Ou uma brutalidade, entendeu? Eu acho não, é digno que se tenha um tratamento diferenciado, mas não de só conter e colocar a parte da sociedade. Aí é a segunda parte. Aí é a segunda parte que... Então, esses caras têm que, de alguma maneira, passar por... Não pode conviver, porque ele vai matar outro, né? Ok. Daí dizer que a prisão que a gente tem hoje
vai resolver o cara, já é um segundo problema. Ao contrário, né, pela tua experiência, ao contrário, a pessoa fica mais violenta, aprende a matar melhor ou a fazer melhor aquilo que ele já fazia. É isso, né, que você está falando? Assim, quando aí eu tenho que pegar essa linha de raciocínio de novo, por quê? Porque a gente, quando se fala em crime, quando se fala em... Vamos por parte, vamos falar então, como nós estávamos falando, das pessoas, dos adultos, certo? E vamos tratar primeiro das crianças, a gente fala depois. Mas que eu não concordo de maneira alguma. É difícil concordar também. Eu sei que 87% da população concorda e tal, né? Saiu hoje uma pesquisa. Eu acredito que seja verdade que as pessoas acham isso, até 87% dos brasileiros. Entendi. Saiu uma pesquisa que de concordam. que concordam em redução da idade penal. Esses 87% dos brasileiros deveriam ver as estatísticas que não são os jovens que fazem esses crimes, entendeu? Não é nem isso, acho que as pessoas menos estão de 1%. assustadas. Eu concordo, assim, nós não estamos contra. É que eu digo que eu compreendo que as pessoas estão assustadas com o grau de violência que a sociedade brasileira está, que é altíssimo. Não, é muito complicado. Né? É altíssimo. Mas que a própria sociedade brasileira criou isso. Não, claro, não nasce do nada, né? Mas esse grau de insegurança que está, eu entendo isso. Isso não quer dizer que eu concorde. São dois assuntos diferentes, né? Mas eu acho que dá para entender. As pessoas, por favor, eu quero um pouco de paz. Por favor, eu quero andar na rua e não ser assaltada. Por favor, eu quero, né? As pessoas querem isso. Eu acho natural, né, que as pessoas queiram isso. Então, um pouco de segurança. E a solução é que é uma solução falsa, porque não, né? Na verdade, essa solução é falsa. A solução de redução da pena, da redução da idade penal, é falsa. Isso é provado mundialmente. Eu entendo o desejo, né? Mas a solução que está apresentada, no meu ponto de vista, é populista e falsa. Mas assim, independente disso, né? Independente disso, porque também é uma boa discussão, né? Mas assim, independente disso, eu acho que é difícil, quem estudou um pouquinho sobre o assunto, até acho que mais você do que eu, sabe que não vai funcionar. Não, né? vai funcionar. Então, não é por aí. Mas de qualquer maneira, cadeia, mesmo para adulto, não funciona. Não funciona, parece que então. Mas então vai fazer o quê? Então, na minha opinião, esse espaço físico, cadeia, entendeu? Como ele deveria ter... É porque assim, no papel fala que o objetivo final é a reintegração. Né? Mas como fazer a reintegração de uma pessoa que está cumprindo pena? Em primeiro lugar, a grande maioria das pessoas que estão cumprindo pena hoje, eu vou falar de São Paulo, a grande maioria delas não são criminosos natos, são pessoas que foram selecionadas nas comunidades por conta da sua classe social, por conta da sua cor, entendeu? Ou até mesmo por conta do seu vício, e a polícia pega essas pessoas, entendeu? E fazem número para apresentar para a sociedade falando que a eficiência da polícia, que é isso que você acha lá no site de segurança pública, é isso. Eficiência da polícia. Se mostra como quanto mais prende, menor é o número de violência. Hipoteticamente, de uma forma muito ridícula, é apresentado isso para a sociedade. E eu não me recuso a acreditar nisso, entendeu? Aí, tá bom. Voltando ao objetivo final da pena, que não é o alcançado. No papel fala que tem que ter acompanhamento, isso e aquilo. O espaço físico deveria verdadeiramente ter uma escola obrigatória, entendeu? Um trabalho obrigatório, entendeu? Para remir os seus dias pena, entendeu? Os seus dias de cumprimento de pena. Ou seja, você tem que... Beleza, obrigatório ou não, mas tenha-se possibilidades dentro do cárcere, entendeu? Para que essa pessoa, ela se ocupe, entendeu? E com alguns outros tipos de mecanismos interdisciplinares, estuda primeiro, entendeu? Né? Estudar primeiro, basicamente que a maioria tem pouco estudo, não é isso? Pouco estudo, grande maioria. Então, assim, isso é ótimo. Uma escola, possivelmente um trabalho, entendeu? Aí você vai falar, pô, mas na sociedade, em liberdade, muitas pessoas não têm trabalho. Não, mas tá bom, vou te falar o porquê que a gente tem que ajudar mais, talvez, as pessoas que cumpriram pena,
do que quem está aqui fora. Talvez quem está aqui fora um dia, eu acredito e eu torço, que um dia venha conseguir se estabelecer e vencer na vida, entendeu? Eu não vou dizer vencer na vida, que venha viver dignamente. Viver com o mínimo de dignidade. Dignidade, entendeu? Beleza, ela não vai partir para o crime ou não, entendeu? E se partir, ela vai chegar do outro lado, e é desse outro lado que eu quero fazer menção do quê? Que essas pessoas que estão no sistema prisional, entendeu? Que a sociedade repudia quando elas saem de liberdade, entendeu? O que faz com que essas pessoas voltem para o sistema prisional, porque o nível de reincidência é muito grande, passa de 70%, é o preconceito, cara. É o preconceito, entendeu? Porque esses dias me vincularam a uma matéria que eu não aceitei, pediram uma matéria para mim, eu não vou falar nem o nome da emissora, para não ficar chato, falaram que era um tema, eu dei a matéria devido a esse tempo porque eu achei pertinente, e aí foi a matéria nesse sentido, e depois e não passou nada de mim. Até então, beleza. No ano passado eu estava nas todas as salas de cinema do Brasil, num filme que eu participei como traficante no filme. Já que você tinha experiência. Já que eu tinha experiência, foi difícil fazer. Mentira. E aí, cara, me vincularam com uma outra matéria, e nessa matéria tinha uma pessoa que ela estava sendo entrevistada e falava assim: você empregaria um ex-detento? Não. Dona de joalheria. Por que não? Ah, porque eu trabalho com objetos de valores. Aí vem um advogado e fala na televisão que as pessoas que saíram da prisão têm que ter trabalhos braçais, não pode ter contato com dinheiro, essas questões. Cara, isso é vendido, isso é doado para as pessoas como um preconceito a ser mantido e promovido, e isso eu não sei como que isso existe ainda, entendeu? Essa repúdia da vivência dos outros. Pô, tá legal, eu errei, né? Tá bom, errei. Mas quantos se arrependeram que nem você? É pouco. Então. Você é exceção, não é? Eu sei que eu sou exceção. Então, sei que eu sou exceção. Será que você não está se tomando como regra? Porque você não é a regra. Olha, eu vou te falar. A maioria não saiu e está fazendo psicologia. A maioria não saiu e está falando aqui. A maioria saiu e assaltou de novo. Em parte é porque não teve oportunidade. Boa. É isso. É verdade, mas não é só isso também. Fica um pouco. Olha. Fica um pouco simples também. Mas é simples, cara. Fica um pouco simples falar assim, porque você trabalhava lá quando você era moleque. Você tinha oportunidade, você era garçom e virou traficante. E você tinha oportunidade. Você fez uma opção errada. Não foi só falta de oportunidade. Então, também não pode ser só falar, eu não tinha nada para fazer, então virei traficante. Não foi isso. Né? Entendi. Então tem essa, assim. Também, às vezes, a pessoa vai lá e volta a fazer de novo. Não porque não teve oportunidade, porque é duro também. É mais duro ser garçom do que traficante. Foi isso que você contextualizou lá, naquele momento, com o teu pequeno grau de consciência que você tinha naquele momento, tá certo? De adolescente, chegou e falou: por que eu vou ficar dando duro aqui como garçom se eu posso ganhar muito mais dinheiro vendendo cocaína e maconha? Depois você entendeu que talvez as coisas pudessem ter esse caminho e que isso não era o mais importante na vida. Mas pode ter gente, e acho que tem, que teve oportunidade, mas também não quis aproveitar e pensou assim, mesmo mais velho. Entendi. Né? Isso é verdadeiro, não tem só um lado. Né? Não tem só um lado. Celso, o que acontece? Eu trabalho no projeto Segunda Chance do Afro Reggae aqui em São Paulo, que existe desde 2008 lá no Rio de Janeiro, atendeu... Trabalho lindo, né? De tentar reintegrar. Isso. Exatamente. E diariamente eu recebo assim, 3 a 5 egressos do sistema prisional. E eu vou tentar quantificar assim porcentagem. De cada 5, eu vou colocar de cada 5 que eu converso, 4 já passaram mais de uma vez no sistema prisional. E eu me atento a conversar com esses que já passaram. Por que aconteceu de você voltar? Sabe? E aí o contexto de vida dele fez com que ele voltasse. Mas tá bom, ele me fala que ele tentou trabalhar, ele não conseguiu uma vaga de trabalho. Ele me fala que ele tentou fazer algo autônomo, não conseguiu, entendeu? Ele tentou por diversas formas, podemos dizer, de forma correta se estabelecer na vida e não conseguiu. Ou seja, a porta eticamente da sociedade estava fechada.
para ele, mas a do crime nunca fechou, entendeu? Então por ele ter a vivência no crime, ele sempre vai estar entre duas escolhas, entendeu? Como nós estamos falando de poderia ter outras possibilidades, quando a pessoa ela tem uma vivência no crime, ela tem essas duas sempre possibilidades. Essa possibilidade. Ou o crime que está certamente sempre vai me receber de volta, entendeu? Ou a parte da sociedade que dificilmente vai me receber de volta. Por quê? Porque o próprio sistema parece que foi feito para ser falido. Sabe por quê? Porque eu, conversando com você aqui hoje, eu ainda tenho, depois de 3 anos em liberdade, entendeu? Você está há 3 anos fora. 3 anos fora. Eu saí dia 19 de maio de 2012, entendeu? 3 anos fora, eu ainda tenho uma multa. Sabe por quê? Porque assim, ó, eu fui sentenciado uma pena para cumprir em regime fechado, né, que foi inicial fechado, depois foi para semiaberto e tal, e uma pena, foi assim, ó, 8 anos de sentença, 8 anos de cumprimento de pena e 1.200 dias de multa. E aí, beleza, esse 1.200 dias de multa, ele é modificado em valor, e que, para mim, dinheiro, 17 mil reais, 17 mil reais. Aí tá bom. Como é que eu vou pagar isso? Vou roubar para pagar isso? Então você pensa comigo assim, ó, o que isso isso reflete de negativo para a pessoa que saiu do cárcere, entendeu? Ela, além de ter passado pelo cárcere, e é um estigma que fica nela, que ela tem que ter uma força de vontade muito grande e possibilidades para que ela saia disso, entendeu? Tem a pena multa. Tem o Copom lá, que se ele tomar um enquadro mostra que ele foi preso. Tem se ele for buscar uma vaga de trabalho dos antecedentes criminais que as empresas não podem pedir, mas pedem, entendeu? Para ver, para selecionar quem entra e quem sai. É certo? Não sei. É por quê? Entendeu? Então assim, esse ciclo, entendeu? Prendeu, vai pra cadeia, aí sai da cadeia todo manchado, entendeu? Todo ferrado, cara, porque ele sai, por ter passado, vamos falar, saiu da cadeia, pô, já tem um olhar diferente. Por que tem que ter esse olhar diferente? Hoje a gente fala aí de diversas tribos e escolhas de vidas, entendeu? Que as pessoas defendem vários tipos de tribos e enfim, eu sou a favor de toda forma de expressão e de vida humana, entendeu? Menos as ilegais. Porque aí, senão. Tá, então beleza, o que a gente pode classificar como ilegal? Porque a gente tem lei. Tem lei, mas então tá bom, se a gente for falar. Vamos trabalhar para modificar a lei. Eu concordo tudo isso que você está falando, mas vamos trabalhar para modificar a lei. Isso é uma boa, eu estou fazendo isso. Então, isso eu acho legal, assim, porque senão também não vale tudo. Não. Nós não temos um contrato social, nós não podemos entrar nessa, porque senão é um perigo. Concorda? Tudo vale, tudo pode. Mas aí que tá, as leis são iguais para todos? Algumas são. Não, isso é outra questão. Né? A aplicação delas, o olhar, o preconceito, isso é inegável, né? Isso é inegável. Será que isso justifica vamos defender então também violar todas as leis? Não, a gente não está falando de violar as leis. Vamos defender a violência? Não. Acho que não. Eu estou falando de prezar a vida humana e a dignidade da vida humana, independente das escolhas que ela fez na vida. Independente dos erros que marcou a vida dela. Aí sim, erro sim, mas é erro. É erro, não. Eu estou falando que eu fui certo. Então, por isso que eu estou falando. É um erro. Porque não dá para dizer não é. Não tem como. Eu vou ser hipócrita para falar isso. Exatamente, porque você virou. Uhum. Você virou. Ainda chegou a um determinado momento que nós vamos tentar entender agora. Você virou, você chegou e falou, vou parar e vou fazer outra coisa porque esse caminho não vai ser legal para mim. Tá certo? Então tem um caminho mais certo e um caminho mais errado. Não são todos os caminhos iguais. Tá certo? Numa sociedade que tem que evoluir, que tem que mudar e que tem que sempre mudar, né? Até aí tá ok, e acompanhar a evolução social. Mas a gente tem que ter lei, senão a vida fica difícil. Não estou falando que não tem que ter. Não, eu sei que você não está falando, eu só estou fazendo essa ressalva. Vamos falar do teu momento de virada? Vamos. Embora se a gente continuasse aquele assunto e eu sei, a gente vai passar a vida, passar a vida falando nele. Mas enfim, eu acho que o que ficou fez você virar? Só dar Fica à vontade. Do que nós estávamos conversando até agora, eu tenho diversas questões que estou aí pleiteando para que se tenha de melhoras para as pessoas que saem dos presídios
e para as pessoas que estão cumprindo também. Para as condições são desumanas. É difícil discordar de que a pessoa não aprende nada mesmo lá, e se aprende fazer mais crime. Acho que essa parte, sim, fica difícil, né? Acho que você tem 1 milhão de razões em defender isso. Eu acho que está correto, porque senão no final é isso. Nós vamos só melhorando, como você falou, em 1 ano e pouco você melhorou muito a sua capacidade de ser criminoso lá dentro. Então eu acho que não está funcionando. Né? Nesse sentido, eu quero falar só uma situação que é o quê? Parece ser muito complicado, mas na real não é tão complicado, entendeu? Por quê? Porque as pessoas, elas vão, entendeu? Elas vão cumprir pena. Mas tendo-se mais possibilidades, entendeu? Para que eu vou viver fugindo ou fora da lei se eu posso viver dentro da lei, entendeu? E de uma forma digna, entendeu? Então, assim, e aí em contrapartida, a sociedade clama por impunidade. Não é impunidade, porque a gente é o 3º país que mais pune, né? Mais prende. Então, assim, como que nós podemos minimizar isso? Aceitando melhor as diferenças. Entendeu? Porque uma pessoa, e aí eu vou falar do Segunda Chance, que é o projeto principal que eu trabalho, entendeu? Que é empregar ex-detentos. Uma pessoa que eu consigo fazer uma parceria com um empresário que emprega uma pessoa, vou falar de uma pessoa, essa pessoa, ela perde a oportunidade de continuar no crime, entendeu? Não vou falar que ela perde a oportunidade de continuar no crime, ela ganha a oportunidade de viver dignamente, entendeu? De escolher outro caminho. Isso. E aí, vamos pensar assim, um pouquinho mais direto, seja lá qual foi o crime que ela cometeu, entendeu? E ela foi cumprir pena, e aí ela passou por essa evolução que é o cumprimento de pena dentro do sistema prisional atual, entendeu? Ou seja, vamos exemplificar melhor, roubou um tênis, saiu querendo roubar um carro, né? Não, eu entendi, simplificando é mais ou menos isso. Isso, entendeu? Então, quem que vai ser a vítima, cara? Vai ser as pessoas da sociedade. Então, se nós não conseguirmos, depois do cumprimento de pena, realocarmos essas pessoas para algum tipo de atividade, entendeu? Que distancia ela do crime, ela amanhã vai fazer você de vítima. Então, o sistema que está hoje, ele produz, entendeu? Mais criminosos, entendeu? Ele pega as pessoas usuárias de droga, pessoas de comunidades, ele seletivamente escolhe pessoas, coloca dentro do sistema, essas pessoas evoluem de um certo grau, assim já. Do ponto de vista criminal, né? Evoluem do ponto de vista criminal, eu estou falando nesse sentido. Mas me conta a sua virada. Então, você evoluiu, você ficou um bandido muito melhor do que você era. O que aconteceu? Como eu disse para você, eu me esforcei para ter essas atividades aí no crime, né? E eu acredito que eu não sei se eu posso falar isso assim, mas eu não sou uma pessoa ruim, entendeu? Embora em momentos da minha vida eu tive atitudes assim que pode se classificar como muito ruim. Então, assim, quando eu estava cumprindo pena, e eu vejo que até hoje é assim, grande parte da população carcerária, ela tem envolvimento com droga, entendeu? De consumo de droga, que a gente sabe, porque eu disse para você que eu vendi droga durante anos, 1 ano e meio, dentro do sistema prisional. Então, as pessoas, eu vou te falar melhor. Grande parte das pessoas que estavam lá, que eram usuárias de droga, vinham comprar comigo, assim como vinham comprar com outras pessoas, entendeu? E aquilo foi, entendeu? No começo estava tranquilo, né? Mas estava ganhando grana. Estava ganhando grana, então para mim ainda tinha. E o que você fazia com essa grana? Comprava telefone, mandava jumbo. O que é jumbo? Desculpa. Jumbo é os utensílios que entram, né, no dia de visita ou no dia específico da semana para amenizar o seu cumprimento de pena, ou seja, um lençol novo, um chocolate, uma lista de situações que é permitido entrar, embora é bem pequena essa lista, entendeu? A vida em cumprimento de cárcere, eu resumo para mim que você aprende a viver com um chinelo, uma calça, uma escova de dente e uma camisa, entendeu? E não estou falando de banho quente, não estou falando de colchãozinho legal, não, estou falando de estender uma coberta no chão, entendeu? Dobrar ela, entendeu? Uma parte você estende no chão, a outra parte você se cobre e já vamos que vamos, entendeu? Esse é o sistema prisional hoje, a cela para que comporta aí 12 pessoas, tem 50 pessoas, entendeu? Então você imagina, 4 metros de lado e mais 6 do outro lado, entendeu?
24 metros quadrados. Isso, entendeu? Então, você imagina, 50 pessoas dentro de uma cela. E nesse sentido aí, e o que foi fazendo com que eu viesse a amolecer a ponto de mudar de trajetória, foi que eu comecei a ver o estágio final dessas pessoas, entendeu? Que consumiam droga. O que elas eram capazes de fazer para ter a droga, entendeu? Por exemplo... Aconteceu um fato específico, assim, mais poderoso, que você falou, puta, agora chega. Não, foi me roendo, entendeu? Foi me roendo porque, assim, a pessoa que comprava comigo, ela usava meu telefone para falar com a família, né, enfim, e para pagar, né? Então, assim, ela falava, não sei o quê, e às vezes eu escutava o cara mentindo para a família que não tinha coberta, ou sei lá, que estava precisando de alguma situação para a pessoa depositar. Isso era para pagar a droga. Então eu via nesse sentido, e o que mais me chamou a atenção é porque meus pais, certo, sempre foram trabalhadores e todas as visitas me acompanharam, e minha mãe sempre retratava para mim como é que era, o que passava na entrada, entendeu? Que aí se fala que já não tem mais revista vexatória, é uma humilhação em potencial que as pessoas passam dentro do sistema prisional para visitar alguém, entendeu? Isso já é outra barreira aqui, né, que se tem para quem está preso. E então o que acontece? Minha mãe falava, é muito difícil, tá? E acordava muito cedo e vinha de longe, isso e aquilo, tal. E aí eu ficava assemelhando aquilo que a minha mãe passava com o que as outras mulheres e senhoras com o rosto abatido, entendeu, passavam, entendeu, que levava algum tipo de situação de melhora ali da convivência daqueles jovens. E eu fazia bom uso, eu usava tudo, e comia, e bebia, e enfim, né, tudo, o mínimo que me chegava, né? Mas você, com o dinheiro que você fazia com a droga, você vivia bem dentro do limite ali. Mas vou ser mais direto, as pessoas que tinham ali uma assistência da família, elas vendiam, entendeu, e classificavam assim, abaixavam drasticamente o preço daquilo. Por exemplo, dá um exemplo, claro. Exemplo de pacote de vários sabonetes, assim, porque sabonetes assim, desses sabonetes mais de um valor maior, entendeu? Então vende muito barato, entendeu? Tipo, para poder comprar droga, para poder comprar droga. Vendia para você ou vendia para outro? Eu particularmente eu não gostava de comprar nada que era da família que trazia, entendeu? Não Mas comprava. Outro preso comprava, entendeu? E o cara pegava isso então, na verdade, para comprar droga de você. Comigo ou com outro, entendeu? Então, tudo que ele fazia ali era para comprar droga. Então, isso foi mexendo comigo, porque eu não, embora ainda de início eu não estava pensando mais nessa pessoa, mas qual era o sofrimento das famílias, entendeu? Para ajudar aquele jovem, e aquele jovem se enfiava na droga, entendeu? E aí eu comecei, e isso eu falei em alguns outros lugares, que eu comecei a pensar que o dinheiro que estava entrando no meu bolso era desgraça de famílias. Tá entendendo? E aí, que é verdade. Que é verdade. Mas tá bom, mas aí eu deixo uma outra pergunta. Será que o dinheiro do bolso das todas as pessoas que estão escutando não está sendo uma desgraça em alguma família ou em alguma parte da sociedade? Você está entendendo? Porque a gente tem a tendência de expor, o traficante é o cara do mal, é o cara ruim, ele está desgraçando uma família, mas será que um político corrupto, entendeu? Ele não está desgraçando uma sociedade por completa? Então, claro. Claro! Os dois têm que ser presos. Beleza, né? Tem que ser. E aí quando o político for preso... que um não justifica o outro. Não justifica, mas a gente não pode culpar e excluir, entendeu? E querer crucificar o traficante, ou que seja o cometedor do crime comum, entendeu? Também, todo mundo tem que ser preso. Então vou dizer, cara... Tem que ser preso no sentido de tem que ser punido. Preso é uma outra coisa. Todos têm que ser punidos. O cara fez errado, tem que ser punido. Seja ele traficante, seja ele político, seja ele empresário, porque senão, de novo, a gente vive num mundo onde, se o outro faz errado, eu posso fazer também. Ninguém pode fazer errado. Fez errado, tem que ser punido. Nesse sentido, eu fico pensando assim, vai chegar um dia que a gente vai ter que construir um muro entre o planeta todo e todo mundo vai ficar preso. Você está entendendo? Se for dessa forma, entendeu? Porque hoje não se promove mais o senso ético e moral, não se fala mais de ética, não se fala mais de moralidade, porque você vai talvez entender isso na seguinte questão: quanto mais se vigia e mais se pune, menor é o grau de ética e moralidade da pessoa.
entendeu? Então assim, beleza, eu não vou fazer porque se eu fizer eu vou ser punido. Então se eu não for punido eu vou fazer. Você tá entendendo? Eu não vou vender droga porque droga é crime, que está previsto num papel que alguém escreveu. Não, eu não vou vender droga porque eu sei que faz mal para alguém. Eu sei que a pessoa vai se desgraçar, você tá entendendo? Eu não vou... Mas você não conseguiu perceber isso antes. Não consegui, mas... mas... É isso que eu tô falando. Tem um monte de gente que não consegue perceber a vida inteira. E aí precisa da lei para punir. Não, veja bem, né? A lei ela precisa A gente não pode acreditar, todo mundo vai ser consciente, todo mundo vai conseguir fazer a virada que você fez. Uhum. Né? Não é verdade. Não. Né? Então, tem que ter. Em momento algum eu deixo claro que não assim, acredito não, todo mundo, se deixar tudo, todo mundo vai fazer esse processo. Não é verdade. Olha, eu vou te falar, isso é utopia. Utopia mesmo. Não vai rolar. Mas, se tiver melhores ações e melhores possibilidades, por que não boa parte? Não, entendeu? Claro. Por que não boa parte? Porque a Aí gente fica sim. se prendendo. Eu não estou falando que é via de regra, todos vão cumprir pena, vão sair, vai certo, vencer. Não vou dizer vencer, porque isso, enfim... Vai vencer ou perder, não é isso mesmo? É a questão entendo. de viver dignamente enfim, entendeu? Não estou falando que todos vão... Porque tem gente que vive no crime, quer viver no crime, não quer. Você pode oferecer outra possibilidade de gerir, ser CEO de qualquer empresa. Não quer, a vida dele é o crime. Exatamente. Tá bom, se esse cara for pego, vai ter que pagar. Tem que entendeu? ser punido. Mas eu estou falando da grande maioria das pessoas que estão cumprindo pena, entendeu? Que não são, entendeu? Criminosos de uma forma de vida. Convictos, entendeu? Que se dá eles internalizam o criminoso devido ao contexto onde vive, devido ao cumprimento de pena, entendeu? Que você tá falando. É nesse faz sentido. É. A gente tem que resgatar, não prender. Alguns sim. Alguns sim, eu estou falando. Alguns sim. A grande maioria. A grande maioria. Pode ser. Eu não tenho. Você tem mais condição de dentro, falar disso do que eu. Maioria, tá certo? Eu não tenho a menor condição de falar sobre isso. Aí você ficou o quê? Com pena do mal que você estava causando para a família, é isso? Isso foi mexendo comigo, entendeu? Eu fui percebendo que o que eu fazia estava trazendo muita aflição. Eu classifico, sei lá, aflição, sofrimento, alguma desilusão em algum lugar, entendeu? E aquele dinheiro para mim já não estava sendo assim legal. E por conta de não poder, talvez, porque eu chego numa reflexão que na rua eu estava em lugares badalados e ia para lugares assim, para tentar transparecer que aquilo não estava me fazendo mal. Entendeu? Para tentar viver uma alegria momentânea, entendeu? Para esconder aquilo que verdadeiramente era o sentimento de estar fazendo mal. Mas na época, por ter mais possibilidades, entendeu? Eu ia para qualquer lugar não percebia. Não percebia tanto. Agora, no momento que eu estava de frente a frente com o resultado daquilo que eu estava promovendo, entendeu? Aí eu comecei a pensar. Mas por que eu comecei a pensar? Beleza, comecei a ler. Mas por que as pessoas na escola não podem começar a ler e ter uma crítica construtiva diante da vida e deixar de ser menos consumistas, entendeu? No sentido de que, eu tenho que fazer isso, seja certo ou errado, para pertencer àquele grupo ou para me sentir feliz. Então não é, eu tenho... pouco que eu tenho, eu vivo bem, a causa que eu milito é muito... mais justa do que os bens materiais, isso tudo vai ficar, cara, entendeu? Nesse sentido. Que bom. Então, eu tenho muita dificuldade de achar que você é a regra, né? Pode ser que eu esteja errado. Eu sei que eu sou uma exceção, eu trocaria de ser essa exceção para que viesse ser via de regra. Mais um exemplo de que você é uma exceção. Então, dá pra gente fazer uns 10 programas aqui agora, mas não vai dar porque nós já estamos falando há um tempão. Uma hora a gente tem que acabar. E acho que deu pra gente falar. Falta muita coisa para falar, mas acho que deu para você passar um pouquinho pelo processo e pelos teus sentimentos e etc. Eu gostaria que você pudesse definir, com a tua experiência, com a tua vivência, quem você acha que nós, seres humanos, somos? Quem eu acho que nós, seres humanos, somos? Olha, na tua pergunta já tem a resposta. Nós, seres humanos, somos
pessoas errantes, falhas, ignorantes. Aí você pode classificar e escolher todas as palavras que classificam de uma forma negativa o ser humano. Mas tá aí tudo você... isso na minha pergunta? Eu não percebi. Escuta, ó, quem nós seres humanos somos? Tá entendendo? Brincadeira, somos, brincadeira. Não, eu entendi. Somos tudo de bom e tudo de ruim, entendeu? Somos todas as possibilidades boas e possibilidades ruins, entendeu? Somos todas as oportunidades a ser vivenciadas em potencial. Eu acredito nisso, entendeu? Então, assim, seja o momento que qualquer um de nós estejamos vivendo, entendeu? Esse momento não define a sua vida para sempre. Seja onde estiver, seja como estiver, ela pode regredir ou pode progredir, entendeu? Vai do que essa pessoa quer para a vida dela. Então, o que somos? Somos pessoa, na minha humilde mas me interessa o teu pensamento. Somos pessoas e não deveremos deixar de ter o nosso senso de pessoas ativas, entendeu? No sentido de viver os direitos, pessoas de viver as possibilidades, entendeu? Não, eu acredito mais nisso, porque se eu for explicar mais, eu vou entrar já para outras opiniões, entendeu? Não podemos ser massa de manobra, não podemos ser pessoas dirigidas, entendeu? Por um senso, entendeu? Doado e manipulado, colocado no horário, entendeu? Nobre, sei lá, nesse sentido, assim, nos lares. Eu acho que as pessoas têm muito mais possibilidades, assim, nós somos possibilidades. Eu acho que se eu fosse resumir, eu acho que você perguntou isso, né? Se você puder, quem somos nós? Se fosse resumir, nós somos pessoas com muitas possibilidades para bom e para ruim, entendeu? Muito mais para bom. Somos possibilidades, somos oportunidades para vivê-las e para oportunizar outras pessoas também. Eu acho que nesse sentido. Tá bom, valeu. Você ouviu Quem Somos Nós? Uma parceria Eldorado FM e Casa do Saber. Apresentação Celso Loduca.